Veja só como tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que ele faz uma amizade com você e ele sempre gosta de falar a história de alguma pessoa, às vezes fala da outra pessoa, ele sabe contar a história de muitas pessoas. Ele fala como fulano está vivendo, como fulano, se fulano está comendo, se fulano anda bem vestido, se fulano está bem vestido. Ele fala se a vida da fulana está vivendo bem com o marido, se não está. Então sempre ele vem com uma conversa, né, para o seu lado. Sempre ele tem alguma coisa para falar. E parece que a conversa dessas pessoas são só para falar da vida dos outros, para dar conta da vida alheia. Ou seja, sempre ele procura você para contar uma história da vida dos outros. Quando você encontrar alguém assim, tenha cuidado. Tenha muito cuidado com esse tipo de pessoas. E olha que existe bastante. Isso já aconteceu comigo. Tinha umas colegas que eu arrumei, que sempre que eu saía na porta, sempre que elas me viam, elas tinham que vir até a mim para falar alguma novidade da vida de alguém. Ah, fulano não limpa a casa de fulano é suja. Ah, porque ela só vive com briga com o marido. Ah, porque ela passa fome. Ah, porque o filho dela é assim. Ah, porque ela anda mal vestida. Sempre tinha alguma coisa para falar. E assim tem muitas pessoas que fazem isso. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo talvez já tenha passado por essa situação ou está passando por essa situação com esse tipo de pessoa. E você que já passou, com certeza você já teve os resultados, né, que não são bons, assim como eu, né, já tive muitos resultados ruins. Então veja bem, a minha mãe, ela tinha sempre um ditado. E as pessoas até hoje falam sobre este ditado, que o mundo sempre está falando aí. Quem fala mal da vida dos outros para mim, ou seja, quem fala dos outros para mim, fala da minha vida para os outros, né? Sempre quem tem uma história para contar de alguém para mim, sempre tem uma história de mim para contar para alguém. E assim é você também. Alguém que vem falar como fulano está vivendo, como fulano não está vivendo, ele sempre vai ter alguma coisa para falar de você também. Você pode ter certeza disso. Porque a pessoa que ela leva e traz, que ela leva conversa, traz conversa, ela é desse jeito. Ela sempre tem alguma história para contar da vida de alguém. E isso gera problema, gera confusão, gera conta, que às vezes ela vai falar coisas indevidas, né? E se você chegar a falar de alguém para ela, ela vai correndo contar para a pessoa que você falou. É a mesma coisa daquela pessoa que é fofoqueira. Ela não consegue guardar segredo, ela não consegue você falar uma coisa para ela sem que ela vá contar para alguém. Então a mesma coisa são pessoas que gostam de falar da vida alheia, contar histórias da vida dos outros, como os outros estão vivendo, deixa de viver. Isso existe muito, tenha cuidado, porque isso traz consequência. Aparte-se dessas pessoas assim, porque isso aí é pessoas que não têm assuntos, né? Pessoas sem assunto, porque se eu vou falar com você, eu não tenho nada a falar, como é que o vizinho está vivendo, deixa de viver. O nosso assunto é o nosso assunto, não tem nada a ver. Então, é pessoas que não têm o que fazer e nem o que falar, né? Sempre tá falando só como os outros vivem ou deixam de viver. E tem aquele ditado que quem se importa muito com a vida alheia, né, esquece da dele. E é verdade. Vamos lá. Aqui, a palavra de Deus, ela fala sobre alguns versículos que fala a respeito
concernente a essa narração, essa história, essas versões que eu estou falando aqui, tem muito a ver e fala sobre isso. Vamos ler aqui junto comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe ou palavra errada saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, nossas palavras têm que ser palavras boas, palavras que venham, né, edificar a vida das pessoas, ajudar as pessoas, e não ficar nesse, né, falando que os outros fazem, deixa de fazer, né, contando história. Não digo que lá uma vez a gente não fale alguma coisa assim, às vezes escapa da gente, mas a pessoa que vive dia por dia, todos os dias, vivendo, dando conta da vida de fulano, se fulano saiu, se fulano está dentro de casa, se fulano só não fala com alguém, se fulano come, se fulano deixa de comer. Não pode. Olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha só, sabe por quê? Falar de Deus aqui está falando, não é com quem não é cristão. Esse versículo aqui é para quem é cristão, né? Agora vamos entrar no cristão, porque assim como as pessoas que não são crentes, elas agem dessa forma também, assim tem muitos cristãos que se dizem crentes, que também não guardam a língua, dá conta da vida de todo mundo. Às vezes fica só curiando a vida da pessoa, só para depois ir mais ali na frente falar. Mas pergunta, indaga a vida dos outros. Meu irmão, como é que tá? Como é que você tá? E aí, você tem alguma coisa para comer? Ou então, como é que tá você e seu marido? Tá tudo bem na sua casa? Às vezes a irmã vai lá e se desabafa, fala, e ela sai correndo dali e vai contar para outra pessoa, e para mais outra, e para mais outra. E onde ela passa, sai falando. É assim também. Muitos cristãos e também muitas pessoas que também não são cristãs, que não são crentes, que também fazem as mesmas coisas. Então, são vice-versa. Aqui vamos ler aqui, em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, diz assim: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhes testemunha mal intencionada, né? Ainda tem alguns que, além de falar, ainda vai servir como testemunha de mentira. Fala mentira, inventa mentira e assim vai. Vamos lá. Olha só, e ainda diz assim, quem fala muito, quem muito fala, melhor dizendo, atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Porque tem pessoas que não guardam. Você conta com aquele que ele vai correndo contar para outra pessoa, né? Então esse é o falador, não se cala. Ele sempre quer ter uma novidade para sair falando. Aqui em Provérbios, capítulo 26, versículo 20, diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda, viu? Isso aqui fala de pessoas que têm a língua que não segura na boca. Ele tanto fala de você, como vai falar dos outros. Ele semeia contenda, ele semeia briga, ele dá conta da vida de todo mundo. Então tenha cuidado com essas pessoas. Se você vê que uma pessoa já está demasiadamente, ou seja, em outras palavras, é demais, não para de falar, sempre tem uma história para contar da vida dos outros. Se senta para você só para contar a história dos outros, não, é estranho, se afaste. Temos que se sentar também para conversar sobre outras coisas. Tem outros assuntos melhores para ser conversado, né? A vida dos outros não interessa, mas tem gente que só tem prazer. Parece que se você não falar da vida dos outros para ele, a conversa não presta.
já conversa para ele não presta, já ele pega, eu já vou e tal, e vai para outra casa onde aquela outra gosta de conversa igual a ela. Porque se você não fizer assim, ela se afasta. Pois eu digo assim, eu não dou muito lugar para essas coisas não, porque se vier e tal com muita conversa, eu escuto, mas não digo nem um A nem um B. Depois, amanhã vem, eu já dou logo, mas eu tô ocupada, eu não tenho tempo e vou me ocupar mesmo. Procuro logo uma coisa para fazer, para poder não ter tempo nessa situação, porque isso aí é ruim. Então, se a gente não pôr lenha na fogueira, a fogueira não pega, né? Mas se a gente for alimentar aqueles tipos de conversa que a pessoa às vezes traz pra gente, aí o negócio pega fogo, né? E há contenda e às vezes até morte, porque isso daí traz até consequências sérias. Eu já passei por isso. Olha só, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, né? A pessoa assim, ela não é verdadeira. Aqui é em Salmos 34, versículo 13, né? Fala disso daí. Então diz mais aqui em Provérbios, capítulo 3, Provérbios capítulo 13, versículo 3, diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Viu só? Tanto se arruína como arruína a vida dos outros também. Então fica aí essa mensagem, esta palavra, para que você absorva na sua vida, né? E para você que gosta de falar, de contar a história da vida de todo mundo, você também serve para você, para que você possa parar com isso, né? Porque enquanto se você se arrepender, enquanto há tempo, você pode alcançar misericórdia. E antes de vir a ruína para a sua vida, né? Porque tem gente que gosta disso. Mas para você que não gosta, que é uma pessoa que não gosta dessas coisas, afaste-se de pessoas que gostam desse tipo de argumento, tá bom? Para que sua vida não venha a ser prejudicada e você se livre deste mal. E para você que gosta de uma conversa, de estar levando e trazendo da vida alheia, se arrependa, deixe essa prática, né? Não faça mais isso para que você possa viver bem. Porque se você continuar, você não vai viver bem, tá bom? Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.